Então, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Damos início assim a esta nossa tarde de reuniões e começamos precisamente com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD à CRESAP. E da CRESAP cumprimento a delegação que hoje temos o privilégio e o prazer de ter aqui connosco, que muito agradecemos, tanto o seu Presidente, o Dr. Damasceno Dias, o seu vogal permanente, João António de Sales Gomes, a doutora Maria Cristina Pimenta Coelho e a doutora Maria Eugénia, a quem saúde e mais uma vez agradecemos e desejamos votos de bom trabalho e também de uma boa reunião. De acordo com a nossa grelha de tempos, portanto, terá 5 minutos o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, que é o grupo parlamentar do PSD, depois a entidade terá outros 5 minutos. Depois temos uma ronda única em 3 minutos a cada grupo parlamentar representado, ao qual no final terão tempo igual, o somatório dos tempos, para poder responder. Portanto, cumprimento também quem nos apoia, os nossos assessores, portanto, e quem nos apoia nesta reunião, desejar assim, mais uma vez, votos de bom trabalho e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD para 5 minutos para a sua intervenção pela pessoa da senhora deputada Sofia Matos. Senhora deputada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Cumprimento especial à delegação da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, aqui representada pela sua Comissão Permanente, através do seu Presidente. Cumprimento e agradeço a disponibilidade para cá estarem hoje a apresentar o relatório de atividades do ano de 2022 por parte da CRESAP. Nos termos da lei, portanto, dos estatutos da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, no seu artigo 17, número 1, esta Comissão elabora e remete anualmente à Assembleia da República um relatório sobre a sua atividade, da qual consta designadamente a informação sobre os procedimentos concursais e sobre a emissão de pareceres, que é, no fundo, aquilo a que se dedica a Comissão de Recrutamento. Em cumprimento desta disposição legal, a CRESAP elaborou então o último relatório referente ao ano 2022, do qual constam diversos dados e várias conclusões que até que apelam a uma reflexão. Reflexão essa que hoje merece a nossa maior atenção e que motivou o requerimento do PSD, não sem antes fazendo aqui o repto aos outros partidos para que isto seja seja feito com regularidade, ou seja, que sempre que a CRESAP apresenta todos os anos um relatório de atividades, que seja o seu dever vê-lo apresentar à Assembleia da República e que os partidos possam escrutiná-lo convenientemente e daí retirar as suas ilações. E é isso mesmo que nos propomos a fazer hoje. Um relatório de atividades, para quem teve a oportunidade de o ler, ele faz algumas chamadas de atenção que nos colocam algumas dúvidas e é também para isso que aqui estamos hoje. Não sem antes lembrar também que a Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública foi criada pelo Governo do PSD em 2011 e foi presidida inicialmente por um socialista, João Bilhinho, e foi um sinal de clara transparência, de modernidade, mas acima de tudo de isenção que o PSD pretendeu dar na altura ao país. A CRESAP foi, como sabemos, um importante contributo para a redução da corrupção em Portugal, mas também contribuiu para um reforço da transparência, da isenção e da credibilidade das instituições, que hoje também pretendemos, de alguma forma, resgatar e que é tão importante. No entanto, no ano transato ao ano 2022, nós pudemos perceber, através de algumas notícias, que os candidatos que estavam em regime de substituição precediam normalmente sobre todos os outros e eram numa importância de número de 80% ou de mais de 80%. É algo que essa informação não consta hoje deste relatório de atividades de 2022, mas também percebemos ao longo deste último ano que esta situação, deste abuso, desta figura do regime de substituição, tem sido transversal a toda a administração pública, desde a Segurança Social, o famigerado Diretor-Geral, às finanças, à cultura, às agências públicas e até mesmo às áreas de soberania como a defesa. E este truque tem-se banalizado e tem sido utilizado pelo Executivo sem qualquer pudor e sem qualquer constrangimento. É também por isso que hoje gostávamos de perceber qual é que é a opinião
que a Comissão Permanente tem sobre algumas das coisas que foram ditas no relatório, mas que carecem de mais aprofundamento. Eu destacaria, desde logo, o seguinte, e passo a citar porque temos de ser rigorosos. O relatório final diz o seguinte: como aspectos mais salientes da análise dos resultados decorrentes do modelo em vigor, destacamos, para além da participação de centenas de candidatos, a diminuição do número médio de candidatos por concurso, bem como a dificuldade em atrair candidatos com mérito para o exercício das funções de dirigente de topo. Esta situação traduziu-se num número significativo de procedimentos concursais que tiveram de ser repetidos por não se encontrarem logo na primeira divulgação os 3 candidatos com mérito para constituir a designada shortlist a enviar ao membro do Governo competente. E nestes casos também se verificou o aumento do número de procedimentos concursais em que não foi possível constituir a proposta de designação, apesar da dupla divulgação em Diário da República. Ora, a propósito desta primeira chamada de atenção por parte da CRESAP, nós gostaríamos de perceber o que é que pode ser feito para mitigar esta dificuldade. Tem a ver com algo que também já temos estado a chamar a atenção, com a falta de atratividade da administração pública, com a falta de capacidade de recrutamento da própria administração pública para captar para si os melhores, os mais capacitados, os mais competentes. De que forma é que nós podemos ultrapassar este problema? E depois chama também a atenção, e estou quase a terminar, Sra. Presidente, para a existência de muitos casos em que um dirigente a desempenhar funções em regime de substituição é o candidato que venha a ser escolhido pelo membro do Governo, quer por integrar a shortlist, quer por, não sendo possível apresentar uma proposta de designação, a escolha do Executivo incidir sobre quem já se encontra no exercício de cargo. Pedia-lhe só alguma complacência, Sra. Presidente, para terminar aqui a minha mensagem, depois estendendo essa complacência a todos os partidos. Ainda sobre esta questão do exercício destes regimes de substituição, de quanto é que estamos a falar neste último relatório? Portanto, todos os casos analisados, de quantos casos em regime de substituição é que estamos a falar, visto que não temos números sobre isso, e também em relação a este assunto. Sabemos que a Comissão Técnica Permanente apresentou à Sra. Ministra da Presidência, Dra. Mariana Vieira da Silva, uma proposta de alteração ao Estatuto do Pessoal Dirigente e fundou-se essa proposta em 3 ou 4 áreas. A primeira delas, estou mesmo a terminar, ao regime de substituição, às competências de gestão que devem ser ajustadas ao novo contexto, à composição de júris, à função do Estatuto de Peritos e à natureza dos prazos. Em relação ao regime de substituição e em relação, no fundo, a todas estas alterações, pretensas alterações, gostaria muito que vocês pudessem aprofundar esta proposta e gostaria de perceber qual é que foi, enfim, a reação da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado face a esta proposta e agradeço a paciência da Sra. Presidente. Obrigada. Dou-lhe a palavra por 5 minutos ao período idêntico. Muito obrigada. Muito obrigado. Começar por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados, agradecer o interesse que o relatório despertou, efetivamente da leitura e análise que foi feita e que a senhora deputada revisitou. A equipa tomou posse em dezembro de 2021 e, obviamente, como é evidente nessas circunstâncias, tivemos ocasião de refletir aquilo que se poderia melhorar na CRESAP. Portanto, foi isso que nos moveu essa reflexão e resolvemos também elaborar um documento de trabalho em que nós propunhamos determinado tipo de melhorias, melhorias essas que se compadeciam com aquilo que está no pedido de requerimento do PSD, muitas delas, não é? Aliás, que expressa o que está em síntese no relatório. O documento de trabalho foi entregue ao Governo e que foi bem acolhido. Portanto, isto foi há um ano. Nós não consideramos que o documento esteja fechado, como é óbvio. Passado um ano, nós também já tivemos maior solidez na forma como olhamos para
para o sistema e, obviamente, também o contexto foi mudando e temos tido reflexões para complementar o conjunto de novas sugestões que são necessárias fazer. Portanto, esse documento de trabalho, efetivamente, foi entregue, mas pode e deve ser enxertado com novas sugestões, porque, de facto, não é estático ou não são estáticas os melhoramentos que nós queremos fazer. Também tive em linha de conta os comentários relativamente ao que é pedido no relatório. Um deles, efetivamente, aliás, todos eles nos preocupam. O nosso objetivo aqui não é de forma nenhuma criticar o sistema, mas sim melhorá-lo e aperfeiçoá-lo à luz das exigências atuais. E uma das constatações, dizia aí bem, é a questão da diminuição do número de candidatos e a dificuldade em atrair candidatos. Temos um problema não de seleção, mas de recrutamento. E esse problema tem sido, no ano de 2021 a 2022, nós notamos um decréscimo de cerca de 19%, e, de facto, fomos vendo que havia sucessivas repetições. O que é que isto quer dizer? Se calhar o pormenor passava para mais tarde, uma vez que só tenho 5 minutos, e poderei abordar isto com mais pormenor, para não estarmos a perder muito tempo, que já vi que o cronómetro marca. O segundo ponto tem a ver com as substituições, também é algo que nos preocupa e que nós assinalamos já ao Governo. E também temos alguma estratégia que já começamos a empreender para ver até que ponto é que podemos minorar este problema que vem acumulado ao longo do tempo. Depois temos também a preocupação relativamente às competências de gestão. Nós queremos, o sistema já tem mais de 10 anos, não se compadece com aquilo que hoje são as competências de gestão exigidas a um dirigente público. Nesse aspecto, nós vamos rever a plataforma, quer nos seus aspectos funcionais, mas sobretudo nesta questão das competências de gestão, e devo dizer que temos articulado inclusivamente com o INA para ver se as novas competências de gestão que nós estamos a trilhar são aquelas que vão ser depois ministradas em sede da formação dos dirigentes da administração pública. Temos alguns ajustes que procuramos fazer relativamente à questão dos júris, para termos maior coesão e até maior foco na avaliação das pessoas. Também temos alguma proposta relativamente aos prazos. Entendemos que, para tornar o sistema mais eficaz, mais eficiente, nós temos que encurtar determinados prazos, inclusivamente até já temos algum benchmarking feito relativamente aos prazos. E, por último, também não é despiciente a questão dos recursos humanos. Como sabem, nós somos munidos dos recursos humanos por parte da DGAEP e, portanto, temos alguma dificuldade no recrutamento dessas pessoas, mas que, neste momento, já estamos a articular para ver se conseguimos levar a bom porto este processo de recrutamento. Julgo que não existiu. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. E agora entrávamos, portanto, nesta ronda única e começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para os 3 minutos. Tiago Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença da Comissão Permanente da CRESAP, nomeadamente o Sr. Presidente e todos os gajos que já foram aqui devidamente nomeados. As condições logísticas parece que já estão a melhorar, nomeadamente ao nível da temperatura, portanto estão garantidas todas as condições para que esta audição possa prosseguir com tranquilidade. Bom, eu queria só aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar 2 ou 3 notas em relação ao relatório. Em primeiro lugar, dizer que eu creio que é importante anualmente, pontualmente, discutirmos o relatório na Assembleia da República. Eu acho que a vinda destas entidades é sempre proveitosa, não só para o trabalho que os deputados fazem, mas também do ponto de vista dos contributos que os grupos parlamentares podem dar para que a feitura do trabalho das entidades também possa ser cada vez
mais proveitosa e, nesse sentido, a dizer que temos 2 ou 3 notas que gostaríamos de deixar, sem dizer naturalmente que estamos muito orgulhosos do historial que o Partido Socialista tem, não só do ponto de vista da transparência do recrutamento de dirigentes, não só do ponto de vista da meritocracia, não só do ponto de vista da igualdade de oportunidades para com todos os candidatos, e operámos essa reforma muito cedo, em 99. E, portanto, desde aí, hoje em dia, importa discutir o melhoramento dos processos, importa discutir a adesão de cada vez mais pessoas a esses mesmos processos, porque hoje precisamos ter uma administração pública cada vez mais qualificada. E só tendo uma administração pública cada vez mais qualificada é que conseguiremos ter também órgãos da administração pública que trabalhem de forma mais célere, mais rápida, mais concreta, mais objetiva e que, enfim, todo o nosso organograma possa funcionar da melhor forma possível. A discussão sobre os melhores modelos de seleção é sempre possível, é uma discussão híbrida, transversal, tem exemplos diversos um pouco por toda a Europa. Em 2011 operámos aqui uma pequena mudança relativamente à shortlist dos 3 candidatos que a CRESAP introduziu para depois a tutela política poder decidir com base nesses 3 candidatos, e isso é sempre importante. Nós, desde 2022, e nomeadamente no programa do Governo que temos para o 23º Governo Constitucional, dizemos claramente aquilo que queremos relativamente à CRESAP, mas fundamentalmente relativamente aos processos da administração pública e, em concreto, à transparência com que devem ser conduzidos. Em primeiro lugar, há que aperfeiçoar o modelo de recrutamento, garantindo a tal transparência, o tal mérito, a tal igualdade de oportunidades, permitindo à CRESAP proceder à abertura oficiosa de concursos para dirigentes superiores, mas também alargando a sua base de recrutamento para além da administração pública, era algo que eu também gostava de vos ouvir em relação ao setor empresarial do Estado, em relação às autoridades reguladoras, porque isso com certeza que aumentará a pool de interessados para as competências que a administração pública hoje necessita. Tão importante, ou mais importante até do que discutir o modelo de recrutamento, é desenvolver mais competências de gestão e desenvolver mais competências de liderança, em mais trabalhadores, preparando uma adequada sucessão de dirigentes e criar condições para que isto, de facto, se processe em todo o nosso país. Sobre o relatório em concreto, porque o meu tempo está a terminar, 2 ou 3 comentários e 2 ou 3 notas que eu gostava que os senhores deixassem. De que forma os constrangimentos de recursos necessários ao funcionamento que identificam prontamente no relatório estão a impactar negativamente ou não o funcionamento desta Comissão e relativamente aos concursos, embora já tiveram essa ideia aqui perentoriamente explorada na intervenção inicial, um comentário sobre a diminuição do número de candidatos, sobre a média de idades elevada, sobre a representação de género, se é ou não uma tendência, se tem melhorado nesse sentido e, naturalmente, qual é a avaliação que fazem do regime de substituição, em adendo àquilo que foi a intervenção do PSC, para que de facto nós possamos ter aqui a vossa opinião e possamos também, a partir daqui, melhorar este modelo e todos os modelos que estão na administração pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sra. Presidente, e cumprimento naturalmente a extensa delegação dos dirigentes da CRESAP, que estão aqui todos, em particular, enfim, a minha doutora Eugénia, com quem trabalhei há muitos anos e que já não via há algum tempo. Eu devo dizer que estive a ler com algum cuidado o relatório que nos foi enviado e assim, a gente depois de o ler fica com aquela sensação, isto parece uma espécie de obituário da CRESAP, quer dizer, em vez das coisas estarem a ficar melhor, parece que estamos a fazer um enterro desta forma de recrutar pessoas. Que eu admito não tenha que ser universal, é perfeitamente razoável que alguns cargos, enfim, na coisa pública, resultem de confiança política. A CRESAP existe para que nos outros, que não devem depender diretamente dessa confiança política, para que haja uma avaliação de mérito dos candidatos. E, de repente, há cada vez menos candidatos. Cada vez, aparentemente, isso não se chega a saber, e era isso uma das perguntas que eu queria fazer, parece que há cada vez mais gente em regimes de substituição. Ou seja, para que é que serve a CRESAP, afinal? Neste momento. Lido o relatório, ainda há ideia que está. Alguns dados, por exemplo, eu não consigo, e gostava de perguntar isto, certamente devem ter esses dados. Por exemplo, no final, no último dia de dezembro de 2021, o relatório é de 2022, quantas pessoas em regime, nestes cargos, naturalmente, em regime de substituição é que havia?
quantas havia um ano depois, no final de 2022? Há mais ou há menos? Quantas vezes houve dirigentes que estavam em regime de substituição que foram substituídos por outros, enfim, por outras pessoas que não estavam em regime de substituição? Aconteceu uma vez, 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes. Eu não encontrei estes dados no relatório e acho que eram dados muito relevantes para nós percebermos se, de facto, este modelo de recrutamento de dirigentes na administração pública, de facto, pode ainda funcionar, ou se está ainda a funcionar, porque a sensação que dá é que deixou de estar. Por último, para não ultrapassar os 3 minutos, é aqui dito, com alguma relevância, eu acho interessante isso, que a Comissão fez um conjunto de propostas à tutela para melhorar ou para mudar o estatuto do pessoal dirigente, certamente também preocupada com algumas destas coisas que eu estou aqui a referir. Mas não se chega bem a dizer, isto é sobre este tema e aquele, mas não se chega bem a perceber quais são as propostas concretas que a Comissão faz, ou fez, ou está a fazer. E nós gostávamos de saber quais são. Em particular, por exemplo, eu acho que era básico haver uma espécie de recenseamento, uma contagem constante de quem está em regime de substituição, quem não está em regime de substituição, e em cada vez que se opera uma qualquer substituição de substitutos. Se essa substituição foi feita por pessoas que passaram por este crivo ou se é feita de outra maneira qualquer. E era isto que eu gostava de saber. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a direção da CRESAP. A CRESAP, na realidade, tem um papel muito mais abrangente do que aquilo que estamos a exigir, nomeadamente tem também um papel de controle, ou pelo menos de minimizar o tráfico de influências, a transparência e tornar este processo um bocadinho menos conotado com as portas giratórias. No entanto, olhando para aquilo que é a missão e os valores da CRESAP, nomeadamente em relação à independência, à isenção, à transparência, a primeira pergunta que lhes queria deixar é: há ou não há pressão política em diversas situações? E se há ou não há pressão política por parte, nomeadamente, dos partidos que estão a governar em relação à nomeação de diversos cargos? E podíamos olhar para esta questão como um facto simples. Nós sabemos, por exemplo, hoje faltou a audição, mas temos uma situação, podíamos falar eventualmente, agora assim ao calhas, da questão da defesa e pensar naquilo que está na ordem do dia. E as notícias que vieram ao público, na altura, dizia-se que inclusive cargos, como nomeadamente o cargo para Catarina Nunes, foram cargos criados à medida e a pedido expresso, com as características expressas por Marco Capitão Ferreira. Olhamos para todo o histórico dentro da defesa e percebemos que as notícias e aquilo que veio em relação, por exemplo, ao IDD, é de percebermos que os próprios militares consideravam, e passo a citar, que isto são os novos donos disto tudo nas indústrias de defesa que marcam as escolhas, nomeadamente do Sr. Ministro da Defesa na altura e agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho. Ou seja, temos ou não temos influência direta naquilo que estamos a falar? Porque, de facto, quando olhamos para o relatório e percebemos que uma das grandes dificuldades que é alavancada é a questão da ausência de candidatos, a ausência de candidatos tem correlação direta ou não com o facto das pessoas saberem perfeitamente que a maior parte das decisões são decisões políticas, impostas politicamente e que acaba os governos e os consecutivos governos subverter. Eu não questiono a importância da CRESAP. Eu acho que a CRESAP faz muita falta. O que eu acho, essencialmente, é que a CRESAP devia ter autonomia total e não ter esta subjugação e esta capacidade por parte dos governantes de interferir no processo de recrutamento de forma direta ou indireta. E, portanto, as minhas perguntas nesta fase, e mesmo sendo só ronda única, essencialmente, sem ir estruturar exatamente aquilo que aconteceu em relação ao IDD, e que já todos percebemos as contratações e os cargos feitos à medida e a maneira como tudo isto foi feito, queria-lhe deixar como última pergunta o seguinte: olhando para os vossos valores e para a vossa missão, sempre que existe um processo destes, que todos percebemos que o cargo foi feito à medida de alguém, que é imposto para ser feito à medida de alguém, devem ou não os senhores denunciar
ao Ministério Público por falta de transparência e, eventualmente, tráfico de influências que possa existir. Devem ou não devem os senhores, quando têm o processo na mão, sabendo que está maniatado e desenhado para ser entregue a alguém, devem ou não devem os senhores, de acordo com os vossos valores e com a vossa missão, fazer denúncia dos casos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, não temos mais grupos parlamentares na sala, portanto, houve 13 intervenções, portanto, terão até 9 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado pelas achegas que foram dadas. Eu iria começar por esta questão que foi colocada justamente pelo PS. Iria responder a 3 questões que nos deixaram. Portanto, esta questão dos recursos. Já referi aqui a dificuldade que temos, efetivamente, em ter recursos que venham trabalhar para a CRESAP. Atenção, ainda não estou a responder ao Sr. Deputado do PS. E porquê? Porque as exigências são totalmente diferentes, nós às vezes fazemos entrevistas fora de horas e as pessoas deixam de pertencer ao quadro que eram para estar na CRESAP e isso causa um bocado não digo desmotivação, mas de insatisfação para esse tipo de situação. Temos estado a articular, ainda há pouco tempo fizemos um processo de recrutamento e estamos em via de recrutar uma pessoa para nos poder ajudar. Também referiu, e cola-se um bocado ao que estava aqui referido, a questão da diminuição do número de candidatos. E aqui vou procurar responder às questões que foram comuns e levantadas aqui pelos senhores deputados. Reparem uma coisa, a CRESAP é um órgão que pugna pelo recrutamento e seleção e tem como preocupação, como é óbvio, procurar pessoas com mérito para poder responder a essas funções. O que acontece é que, inclusivamente, da própria dinâmica que é feita nas entrevistas, as pessoas não consideram atrativas hoje a função de dirigente. Porquê? Eles têm as suas razões, que eu não vou estar aqui, mas que todos nós sabemos. E depois há uma coisa que é importante, ou seja, quando eu estava a responder justamente, quando nós estamos a fazer o recrutamento, por exemplo, para os institutos públicos, notamos que há muito mais candidatos. Porquê? Justamente porque é mais atrativo o regime salarial. Portanto, as pessoas também ponderam essas situações. Depende do tipo dos organismos. Assim como há organismos com uma responsabilidade enorme, não é? E que, dada essa responsabilidade, por vezes o que acontece é que esses lugares ficam desertos. Portanto, isso não é culpa da CRESAP, digamos assim. Eu dizia que o problema é do recrutamento, porque não se pode fazer uma boa seleção se não tivermos um bom lastro de pessoas que estejam disponíveis a candidatar-se. Portanto, para nós, o diagnóstico, digamos assim, é esse, tornar a administração pública mais atrativa, e isso prende-se efetivamente com algo que é a revisão do estatuto do dirigente público, que é uma preocupação que todos nós temos. Portanto, não é só... isto diz respeito à administração pública e, portanto, prende-se com o universo do recrutamento, mas dizendo justamente aquilo que eu refiro. Quando são institutos públicos que pagam mais, as pessoas são muito mais candidatos e com maior qualidade, digamos assim. Pôs uma questão da representação do género. Também queria responder que dos 685 candidaturas em 2022, 391 foram homens, 294 mulheres.
Portanto, não há uma paridade, mas há uma aproximação relativamente a essas situações. Pareceres também mais ou menos a mesma distribuição, temos 77 pareceres feitos para homens e 59 para mulheres, o que quer dizer que, em termos de representação do género, as coisas estão equilibradas. Julgo que eram as 3 questões que o Sr. colocava e, portanto, iria a questão da substituição e do obituário que o Sr. Deputado João Paulo já nos passou. Para lhe responder o seguinte, vamos lá ver, a questão da substituição, obviamente, na nossa tomada de posse, foi muito patente a nossa preocupação nessa temática, até porque nós, enquanto servidores da administração pública, tínhamos essa noção clara de que isto era um problema, um calcanhar daqueles relativamente à questão da substituição. Mas não é menos verdade que quem está em substituição também não está condenado a ser incompetente. O que quer dizer que nós, em termos de apreciação do currículo, temos essa preocupação de olhar para o perfil e escolher a pessoa com melhor perfil para o cargo. E mais, nomeamos 3 pessoas e não dizemos que a que tem a substituição é a preferida da CRESAP. Portanto, essa questão que o Sr. Deputado está a pôr, não me parece que seja isso é copo meio cheio, meio vazio, e, portanto, também poderemos ver sobre esses 2 prismas, reconhecendo que é um problema, Sr. Deputado, não deixo de dizer isso e de relembrar que foi essa. Qual é a nossa preocupação desde já? O Sr. Deputado PS disse-o e bem, o programa do Governo prevê que a CRESAP possa proceder à abertura oficiosa dos concursos. Portanto, é uma hipótese, mas há outras que nós estamos a ensaiar desde já. Desde logo, nós, neste momento, estamos a diminuir o prazo relativamente aos concursos. Nós, neste momento, fizemos um concurso, tentámos fazer um padrão. Nós temos um concurso que abriu a 3 de maio, passando por toda a tramitação. Neste momento, a 13 de julho, vamos fazer as entrevistas. Portanto, demorou 67 dias. Nós estamos em crer que isto também vai, de certa maneira, credibilizar a CRESAP, no sentido em que é evidente que temos algum buffer stock relativamente aos processos que vêm de 2020 e tivemos aquele interregno da nomeação de novo governo, que não podíamos estar a nomear ou a propor nomeações e, portanto, tudo isso inibiu-nos um bocado de avançar muito mais. Neste momento temos 37 concursos a decorrer. A nossa estratégia era rapidamente atualizá-los e pô-los e findá-los para que este padrão dos 67 dias pudesse ser execuível e assim poder ver até que ponto é que nós podemos acelerar isso. E há uma segunda intenção com isto, é que nós podermos fazer com que a 3 meses antes da pessoa acabar o mandato ser pedida a abertura do concurso. Porque quando a pessoa faz a primeira renovação, os serviços 3 meses antes pedem o relatório de renovação. Por que não, 3 meses antes, também pedirem a nomeação, a abertura do concurso? Portanto, tudo isto está perfeitamente identificado, é isso que nós queremos fazer e, portanto, é esse o desafio. Depois, se me permite, queria também dar resposta aqui ao Chega, relativamente à pressão política que coloca. Não tenho nenhuma pressão política, nem eu, nem os meus colegas. Aliás, não é apanágio da minha índole, e se eu entendesse que fosse assim, no dia seguinte eu demitir-me, quer eu e julgo que os meus colegas. Portanto, isso está
completamente fora de questão. Colocou aí uma questão que diz que, por vezes, os perfis são feitos à medida de alguns. Não é? Também lhe devo dizer o seguinte, normalmente o procedimento é assim, o membro do Governo diz-nos, manda-nos a carta de missão e diz quais são as exigências. E nós em sede do órgão CRESAP, que é constituído por nós, pelos membros, pelos vogais não permanentes e pelos peritos, fazemos a análise do perfil, atenção, ajustamos ao padrão que é considerado tipo na administração pública, quer nas vertentes da gestão, quer nas vertentes comportamentais, e nós mandamos o perfil para homologação. Por vezes acontece que nós não concordamos com algumas das prerrogativas que lá estão, por exemplo, licenciaturas ou algo no género, e nós temos o cuidado de alertar a tutela, e devo dizer que as tutelas têm, de facto, respondido àquilo que nós temos como uma exigência. Só mais um minuto, Senhora Presidente, que eu não queria deixar de responder aqui ao Sr. Deputado João Paulo por causa do obituário, e queria lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, a CRESAP neste momento, reconhecendo que tem há 10 anos a questão a funcionar, estamos para tornar robusta o sistema, estamos a rever os processos, estamos a tornar mais robusto o processo, como vos disse, estamos também em articulação com o INA, porque isto não basta alterar as competências à luz das novas exigências. É preciso estar compatibilizado também com o que é ensinado na administração pública. E por isso que fizemos um protocolo com o INA e, neste momento, todas as questões relativamente ao que é ensinado na administração pública, nos cursos que estão a ser ministrados e na universidade, têm isto em conta. Somos tão ambiciosos e à espera que o futuro também auxilie os nossos processos, que estamos a pensar inclusivamente na nova release que nós vamos ter, pensar em introduzir inclusivamente a inteligência artificial na análise curricular, que, como vocês sabem, também é algo que pode ser pensado. Portanto, temos também esta ambição de que não basta só olhar para a CRESAP como um órgão inerte, temos pensamento, temos visão, temos meta e estamos apostados em levar a bom porto esta nossa missão. Peço desculpa ter-me... Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em meu nome e em nome da Comissão, agradecer, Sra. Deputada, para... Interpelação da mesa, por favor, sobre a condução dos trabalhos. Posso? Sra. Presidente, não podemos deixar de manifestar o nosso profundo desagrado com uma constatação. Eu não estava nesta comissão antes, mas estavam outros colegas, designadamente todos os grupos parlamentares que aqui estão, e podemos constatar que quando a CRESAP vinha apresentar os seus relatórios, não se eximia de responder às perguntas dos senhores deputados. E há duas questões que ficaram por responder, que foram feitas na primeira ronda, que foram repetidas na segunda ronda, por mim e pelo Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, e a nenhuma delas o Sr. Presidente da CRESAP respondeu. E eu gostava que pudesse instar a CRESAP a responder a essas perguntas, e eu vou repeti-las, se me der a licença. Tem que ver, em primeiro lugar, eu não terminei, tem a ver, em primeiro lugar, com o Estatuto do Pessoal Dirigente e com as alterações que a CRESAP propôs à tutela. Não respondeu em que medida é que essas alterações foram feitas ao regime de substituição, ou que pretendem fazer, e qual é que foi a reação da tutela relativamente a esta proposta. E a segunda pergunta que fizemos, que também não teve resposta, tem que ver com a percentagem de candidatos em regime de substituição que depois acabaram por ocorrer. Muito obrigada. Deputado Pedro Segonho. Para protestar, porque de facto não foi uma interpelação à mesa, foi uma nova intervenção dirigida à CRESAP que não está prevista na grelha. Eu pergunto à CRESAP e ao Sr. Presidente se pretende dar algum esclarecimento adicional face à questão que foi colocada.
Não, eu já o dei. Ele respondeu à primeira questão. Eu penso que, se calhar, Sra. Deputada, com a devida desculpa, eu julgo que, com a devida desculpa, a questão que me colocou, eu comecei logo por dizer que tínhamos apresentado um documento de trabalho, foi isso que eu disse. Pois, Sr. Deputado, peço desculpa, mas disse-o com... E até tive cuidado de olhar para aí, porque sabia que foi a Sra. Deputada que levantou a questão, e que eu disse que fizemos um documento de trabalho que levantava estas questões, e até seriei, e algumas delas dizia resposta ao que Vossas Excelências fizeram, e que efetivamente teve acolhimento da parte do Governo e que vamos trabalhar nestes pontos que acabei de elencar. Portanto, fui claríssimo, fui claríssimo em relação a isso, portanto, não quer, desculpe, não percebi. Acho que, portanto, eu tenho partidos que estão -se a opor, portanto, eu sugeria que depois que o parlamentar do Partido PSD... Socialista se queira opor, eu percebo perfeitamente. Aliás, todos percebemos porque é que o Partido Socialista se pretende opor. Eu tenho duas formas... Senhores deputados, Por todos. Pronto. E aqui não há partidos de primeira nem partidos de segunda. Há uma grelha para cumprir, há regras regimentais e é isso que deve ser cumprido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelos tempos. Eu sugiro à Sra. Deputada que o Grupo Parlamentar possa colocar por escrito à CRESAP a questão que ficou por esclarecer. Muito obrigada. Pronto. Estava claramente a fazer uma pergunta. Se o Partido Socialista quer, de facto, imprimir alguma opacidade a um relatório que, por si só, não responde a todas as nossas perguntas, muito bem, assim faremos. Pronto, eu sugeria depois que o grupo que entendeu, portanto, que ficaram questões por esclarecer, depois possa fazer por escrito. Está bem? Pronto, posto isto, damos assim para encerrar esta nossa reunião. Portanto, peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas que permaneçam para a reunião que segue, que eu vou só acompanhar os senhores à porta.